Aqui a tela, vocês já estão conseguindo ver? Estamos sim. Pronto, então agora não estou mais conseguindo ver vocês, mas a Dani já vai aqui conversando comigo. Gente, então agora, como a Dani falou, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama geral do programa. Eu acho que já deu para perceber que a gente tem um time muito, muito robusto por trás, com parceiros e muitas sinergias aqui. Então, a gente vai falar um pouco da parte prática, né? O que vai acontecer? Eu me encaixo para o programa? A gente vai começar a responder algumas perguntas e voltar um pouquinho atrás e falar um pouco do histórico e de qual é o principal objetivo que a gente tem como programa. E aí, falando aqui um pouquinho para vocês, o que é, né, o Biocidades Empreendedoras? É um programa de mentoria e incubação. Então, o cerne do programa perpassa pela mentoria, pela experiência conjunta entre mentores e empreendedores. Por isso também a nossa chamada, né, se direciona para esses dois grupos participantes. E ele foi desenhado para receber 50 negócios com potencial de dinamizar, de proteger, de dimensionar essas cadeias de valor ligados à bioeconomia, ligados à adaptação climática, a esse contexto de negócios sociais, negócios voltados para a sustentabilidade, seguindo os passos da iniciativa global que é o Restoration Factory, né, que a gente falou um pouco para vocês. Então, a gente fala especificamente, né, das regiões prioritárias das áreas urbanas e periurbanas do município de São Paulo e da área urbana e metropolitana de Curitiba, para promover impacto positivo e duradouro nessas áreas e para apoiar soluções inovadoras que já estão gerando impacto e que evitam, né, a perda de ecossistemas importantes e criam resiliência climática nas comunidades locais. E aí, então, a gente tem esse desenho de objetivos, né? Apoiar empresas comercialmente viáveis que restauram ecossistemas, desenvolver um pipeline de empresas de restauração prontas para o mercado e para o investimento, que é um grande objetivo, né? Esse plano de negócios validado, direcionado para as outras etapas de mercado, e validar, né, um modelo escalável e replicável para desenvolver empresas de restauração prontas para investimento. Então, vocês vão ver no decorrer das etapas o quanto o fluxo é pensado também para que a gente contemple esse objetivo, para que a gente alcance o impacto real do desenvolvimento dos negócios. E aí, qual é a fase de maturidade que a gente está buscando, né? Então, a gente apoia empreendedores ou negócios que tenham passado da fase inicial ali de ideação do negócio, mas não necessariamente já estão prontos para escalar. Então, a gente fala ali de um mínimo produto viável, já começando em direção das primeiras vendas. Então, é um momento ali de estruturação e de desenvolvimento mesmo, né? Uma fase muito crucial no contexto dos negócios. Então, é nessa área que a gente almeja, né? Esse período realmente de incubação tanto de formação a partir de ferramentas de empreendedorismo, quanto também uma parte de registro, uma parte de apoio, de mentoria, né, de consulta. Então, é um momento ali que o negócio tem para crescer e se nutrir, né, é o que a gente sempre fala. E aí, falando um pouquinho sobre o histórico do Restoration Factory e também na nossa edição no Brasil, né? Então, aqui a gente vê um pouco dos lugares, né, pelo mundo que essa iniciativa já passou. E aí, especificamente falando da primeira edição no Brasil, que foi o Empreende Amazônia, tive a sorte de participar também como gestora de incubação desse programa, foi um grande prazer. E eu acredito tanto na iniciativa, né? Sou tão fã do projeto que também estou com a chance e a sorte de participar aqui com vocês e muito animada. Mas a gente teve, então, 43 negócios graduados pelo programa, US$ 50.000, né, aproximadamente, em prêmios. A gente fez, então, o evento final, uma feira de negócios, com pitch para investidores. E também foi um programa construído, né, em cima de muitas parcerias estratégicas e olhando mesmo para a necessidade dos negócios, conectando, né, com os mentores. Então, foi uma experiência muito, muito positiva, que eu tenho certeza que vai se desdobrar também aqui no contexto desse programa. E a gente não pode deixar de mostrar também esse histórico, né, para vocês. E aí, como é que se desenvolve, né, o programa? O que acontece no dia a dia? Qual é o passo a passo? Então, como eu disse para vocês, essas iniciativas andam muito juntas. Então, a mentoria individual é essencial para o programa, né? A gente contempla, então, sessões semanais individuais entre os empreendedores e os mentores durante todo o programa. Isso está contido até mesmo quando a gente fala da disponibilidade, né, que é um ponto que a gente vai abordar. Então, a gente faz sessões também, né, como organização com os mentores, com os empreendedores, para entender, para ter um termômetro de como está essa experiência de incubação, mas o fomento desse negócio é realmente nessa relação, essa construção do aprendizado conjunto. O processo de incubação, ele é online, então a gente tem uma plataforma de incubação que, dentro disso, os negócios têm total autonomia para investigar, para produzir as ferramentas, para consultar, para consumir esses conteúdos, né? Então,
Essa jornada acontece muito nessa maneira individualizada e sempre com acompanhamento do mentor. E a gente tem reuniões, né? Então, a gente tem reuniões a cada ferramenta, com o Instituto Legado, né, na implementação, a gente também dando o suporte, mas trazendo, então, os conteúdos para ter esse momento de dúvidas, de interação, desse senso de comunidade que é imprescindível para o programa. Então, a gente tem essas reuniões periódicas, né, onde a gente traz insights, a gente conversa sobre aplicações, a gente discute, né, então vem muitos insights positivos aí também. A gente tem um momento de seminários técnicos, que são muito voltados para sessões com especialistas mesmo, né, então a partir da necessidade dos negócios, o que a gente pode trazer, né, qual é o conteúdo que está sendo buscado. Então, esse é um momento também muito importante do programa, muito rico, onde a gente vai trazer, falando sobre temas que são, né, buscados por esses negócios e que também são relevantes no contexto do mercado, no contexto global. Então, esse, assim, é também um dos pontos, assim, que são também das várias cerejas do bolo que a gente tem, esse é um ponto muito importante. E o programa culmina com um evento de encerramento, né, que é um momento super especial, que é um momento cerimonial, mas também de networking, né, de orientação para ação, que a gente pensa sempre com muito carinho no decorrer do programa, onde a gente faz um processo, né, de avaliação do que foi gerado, também de feedback do geral do programa. Então, também é um momento super especial. E aí, o que a gente fala quando a gente fala da experiência de incubação, né? O que a gente fala quando a gente fala do que está contido na plataforma? Então, a gente tem 8 módulos de formação, de ferramentas essenciais, né, do desenvolvimento dos negócios, e a gente passa desde um momento muito assim, de contexto do problema, de propósito do negócio, desde a proposta de valor, até olhando para mapa de concorrência, mapa de stakeholders, modelo de negócio e marketing, né, que é a validação desse modelo de negócio, levando em consideração também preço e viabilidade, posteriormente falando de precificação, projeções financeiras, plano de impacto e o plano de crescimento, né? E todas essas ferramentas e todo esse conteúdo fica armazenado dentro da plataforma e permite tanto a aprendizagem quanto o registro do estado do negócio, né? E que todo esse conteúdo é concentrado num documento final que a plataforma também produz a partir das respostas que são inseridas, que é o sumário executivo. Então, esse sumário, ele é um resumo ali da organização com um direcionamento para o investimento, né? Com um direcionamento para o próximo passo. Então, é um documento muito rico, a gente vai explorar muito ele ainda, né, nos próximos passos do programa, mas só passando um panorama aqui geral para vocês, para entenderem, alinharem também as expectativas, né? Porque é super importante a gente compartilhar também o conteúdo, né? A base teórica que está aí por trás. Então, aqui a gente tem um pouquinho, né, da visualização da plataforma bem intuitiva, que estimula mesmo a autonomia, que é muito também lotada de experiência. Né? A experiência do usuário é muito levada em consideração. Então, ela é toda interativa, a gente tem o Parrot Bot, né, que é um assistente virtual que fica ali também dando dicas e tal. Então, tem muitas ferramentas muito interessantes para explorar. E a intenção da plataforma é justamente fomentar, né, o preenchimento no tempo e na intenção do empreendedor e também passando sempre pela avaliação do mentor. Né? Então, a gente tem sempre essas duas participações dentro do contexto da plataforma. Falando um pouquinho sobre calendário, né? Então, a gente tem agora a gente está nesse período, né, de chamadas e seleção, né, entre janeiro e fevereiro de 2025. A gente tem, então, o período de seleção e de matching, né, que é esse período muito importante de encontrar, então, os pares de mentores e empreendedores, que acontece no mês de março, né, depois do período de seleção. E aí, entre abril e agosto de 2025, a gente está nessa etapa de incubação, de mentorias, de construção de comunidade, que eu vim falando aqui para vocês, e o encerramento do programa em setembro, né, desse ano. Aqui, na segunda, a gente consegue ver essa interação um pouco mais dividida por meses, né? Então, esse processo de seleção, que é um processo que geralmente, a Carol comentou um pouco sobre isso, mas a partir da plataforma a gente consegue fazer conexões, né? Então, a gente consegue que os participantes investiguem os perfis uns dos outros de empreendedores e mentores, para então fazer conexões e decidir os matches, né? Então, do ponto de vista do mentor, a gente tem a intenção do mentor de apoiar um negócio que ele acredita, uma iniciativa que ele vê sentido, junto com a trajetória e com o background dele, e para o empreendedor a mesma coisa.
né? Então, esse é um momento muito rico, a gente participa ativamente também, dando suporte para esse período. E aí, depois disso, então, a gente tem um momento de boas-vindas, toda a parte da sessão de boas-vindas e também de formação dentro do contexto da plataforma, para que a gente saiba todas as ferramentas possíveis. E aí a gente parte, então, para a jornada de incubação, com os encontros mensais, com os encontros semanais juntos com os mentores. E aí, sempre fazendo também a avaliação, né? Então, como participantes do programa, tanto os empreendedores quanto os mentores recebem sempre solicitações de feedback. Então, a gente está sempre medindo, né, a satisfação e entendendo como é que está em termômetro a percepção de cada um. Então, é um programa construído também pela união de todas essas percepções, né? Tanto da equipe de implementação, a equipe de parceiros, todo mundo contribuindo para entender como é que a gente pode tornar o programa mais rico do ponto de vista dos participantes, né? Essa é a principal missão que a gente tem. E aí os benefícios, né? São muitos benefícios nas páginas, nas nossas landing pages que a gente vai direcionar para vocês no final. A gente tem também uma parte falando especificamente dos benefícios para cada grupo, mas principalmente eu acho que uma das maiores riquezas é a criação dessa comunidade, né? De fazer parte também de uma rede regional, nacional, porque a gente fala de duas regiões do Brasil diferentes, e também global, né? Então a gente acredita muito no aprendizado compartilhado, né? Então, realmente aprender em conjunto, compartilhar, crescer, né? Esse é o nosso grande, assim, objetivo. Além disso, suporte, né? A partir desse crescimento mútuo, dessa sinergia, e o acesso a ferramentas, né? O acesso ao registro do negócio, ao desenvolvimento mesmo, e as oportunidades. Então, dentro do cronograma do programa, a gente também inclui oficinas de pitch, né, direcionamentos mais ligados do ponto de vista de mercado, direcionando realmente para os próximos estágios de desenvolvimento, e além disso a participação no evento final, né, que sempre é um momento muito rico de networking e de conexões. Falando um pouquinho sobre perfil, a gente também tem esse ponto muito descrito no nosso edital, convido vocês também, tá, presente nas nossas landing pages, mas como a gente falou, né, empreendedores, empreendedoras de negócios de fase inicial, pré-aceleração, a região focada especificamente nas regiões de São Paulo e de Curitiba, com ênfase nessas áreas, né, e principalmente nessas áreas urbanas. Mas é claro, gente, isso tudo a gente vai avaliar, né? Então, se você tem alguma dúvida, eu tenho um negócio que eu quero saber se enquadra, se tem aplicação, a gente está sempre à disposição para responder essas dúvidas. A gente está aqui colocando que as regiões prioritárias são São Paulo e Curitiba, até pelas nossas parcerias estratégicas, mas isso tudo são pontos que a gente pode discutir, então entre em contato conosco e a gente vai conseguir entender as aplicações, o contexto, caso a caso mesmo. A gente fala de domínio de ferramentas digitais, por ser uma jornada de incubação online que combina também com essa acessibilidade, né? Porque a gente precisa de uma certa frequência ali de encontros, que precisa de uma rede, né? Então, a gente também entende como programa e tem tentado viabilizar apoio de infraestrutura, né? Para também oferecer essa possibilidade, né, para os participantes, e o idioma, assim, do programa majoritariamente acontecendo em português, né, então é um programa no Brasil e esse é o foco, né, fazer esses encontros e também em português a plataforma sendo adaptada também para o idioma, né. Esse perfil muito semelhante, né, dessas outras partes, a diferença do ponto de vista dos mentores e mentoras é a motivação demonstrada, né, a partir de outras experiências de mentoria, de um background, e a disponibilidade, né, então, como a gente falou, essa participação ela é muito sinérgica, né, então a gente precisa de encontros, né, uma disponibilidade aí para ter encontros recorrentes, né, a gente sugere, então, semanais entre mentoras e negócios, e também um momento de revisão, né, da plataforma e dos conteúdos que são colocados. Esse é o grande papel do mentor, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre perfil também, imagino que tem algumas perguntas também nesse sentido, mas, no geral, a gente fala desses requisitos, né, majoritariamente. Convido vocês também a consultarem, né, e se em caso de qualquer dúvida, volto a dizer que nós estamos à disposição para conversar com vocês. Já temos perguntinhas, Lê, então daqui a pouco. Que legal. Sobre perfil, a gente tem aquelas perguntinhas que sempre nunca não querem calar, né? Uhum, com certeza.
Bom, Vamos mas já. conta sobre os setores, que é uma área muito importante. Olha quantas oportunidades. Exatamente, né? A Dani falou muito disso, né? Das possibilidades, né? Quando a gente percebe a abrangência desse tema e como ele tange em vários pontos diferentes, né? Dos negócios. Então a gente fala de tudo, gente, praticamente, desde a alimentação e produção de alimentos, o jeito que a gente se alimenta, né? Até pontos mais de infraestrutura, como eficiência energética, energias renováveis, gestão de resíduos, a resiliência urbana mesmo, né, voltado para mudanças climáticas, mobilidade urbana, mas a gente também fala, por exemplo, de ecoturismo, né, de fomento a práticas de ecoturismo, ao turismo responsável. A gente tem um ponto também, um foco, uma ênfase em agroflorestas urbanas, monitoramento ambiental, manejo sustentável de fauna e flora, agricultura e agricultura urbana e periurbana, né? Além de, claro, negócios sociais, economia solidária, né? A gente viu também, fez um pouco desse contexto no início, falando também entre os parceiros, produtos e serviços sustentáveis, que aí já é um setor bem abrangente, porque a gente entende que existem, né, várias nuances de negócio que têm que estar contempladas aqui, que a gente sabe que tem uma contribuição muito grande para o tema do programa. Produção sustentável incentiva ao consumo consciente, novas tecnologias para soluções ambientais, então partindo um ponto aí também de inovação, né, dentro desses setores, e claro, educação ambiental e para empreendedorismo sustentável, que a gente sabe o quanto fundamenta, né, os passos dos negócios. E aí, gente, a gente sabe que aqui está bem abrangente, né, muitos negócios contemplados aqui dentro. Mas se vocês têm alguma dúvida, querem saber se seus negócios se enquadram em um desses setores, ou então, enfim, querem algum esclarecimento nesse ponto, não hesitem em entrar em contato e a gente também está super disponível para conversar, tá bom? E aí, gente, falando da experiência de incubação, né? E também de perguntas que sempre surgem e que a gente sempre tem respondido, né? Então, falando sobre o tempo de dedicação, eu falei um pouquinho em relação aos mentores, né? De esse tempo de 1 hora e meia por semana, já levando em consideração esse encontro com os negócios e também a revisão da plataforma. Mas dos negócios, a gente sempre fala de uma dedicação um pouco maior, né? Porque aí a gente tem o login na plataforma, fazer as ferramentas, dentro de cada ferramenta, de cada tema de negócio, né? Então, da própria proposta de valor, a gente tem muito conteúdo envolvido e tem muito trabalho a ser feito, né? A gente fala de visões bem aprofundadas, né? E de ferramentas bem aprofundadas no sentido dos negócios. Então, a gente fala de uma dedicação de 6 a 8 horas por semana, dependendo do negócio. E também a gente sempre recebe, a equipe do negócio pode participar, o meu cofundador, o meu colega de equipe pode, com certeza, né? E também é uma oportunidade aí de compartilhar, né, dentro do negócio, de direcionar para outros atores dentro do negócio e também de compartilhar essa carga horária, né, de ter outras visões, de ter a discussão. Então, os negócios selecionados, eles podem adicionar mais membros da equipe na plataforma, a gente oferece também esse suporte. Uma coisa que sempre perguntam, a participação em outros programas. Não há nenhum problema, né, em participar de outros programas. É só realmente essa atenção se o programa Biocidades Empreendedoras se encaixa no momento do negócio. Então, a gente fala muito do estágio, né, dos negócios que a gente está buscando, desse momento de formação. Então, existe uma carga teórica, uma base teórica aí a ser desenvolvida, se isso conversa com o seu momento de negócio, né? É uma reflexão que a gente sempre traz. Mas não há nenhum problema, inclusive é super bom, né? Porque aí a gente fala de um ecossistema que se conecta e que gera ainda mais sinergias. E aí também uma preocupação muito grande, né, que a gente tem, e que a gente também tem com o Bridge for Billions, é a propriedade intelectual. Isso é primordial, né, para a gente. Os dados que são imputados na plataforma e também no processo de inscrição são tratados com confidencialidade, e antes do processo de mentoria, os mentores e empreendedores têm a assinatura de um acordo de mentoria contemplando também o tema de propriedade intelectual. Então, essa é uma parte super importante. Convido vocês também a olharem também as nossas páginas, onde a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E Dani, pode trazer perguntas.